Olá, galera do sexto ano, vamos a mais uma aula do capítulo 8 sobre frações, do módulo 2, certo? E essa aula, devido a eu ter dado uma observada nas atividades de vocês, eu percebi a necessidade da gente fazer essa aula de correção, não de todas as questões, mas das questões que eu senti que tinha mais necessidade. Então vamos lá. Olha só, vamos para a correção da atividade do livro, da página 70, o item 1 e 2, correto? Então o item 1 diz o seguinte: um time de futebol marcou 35 gols, valor correspondente a 5/6 do total de gols do campeonato. Ou seja, na questão diz que 5/6 corresponde ao total de 35 gols que foi marcado no campeonato. Daí, ele pergunta quantos gols foram marcados ao todo no campeonato, sendo que 5/6 representa apenas 35 do todo, ou seja, do total que foi marcado no campeonato. Portanto, quando diz corresponde, é porque é igual, correto? Então, se ele quer saber o todo, eu já falei para vocês na aula, em que toda fração, o denominador, ele representa o todo, certo? Então, é exatamente o denominador que a gente deve procurar, deve encontrar. Para isso, como tem essa igualdade, nós percebemos que, como aqui é 35, houve um aumento, correto? Em relação aqui a esse numerador. Ou seja, houve uma multiplicação pelo 5 para chegar nesse número aqui, 35. Para mim saber qual é o número que foi multiplicado por 5 para dar 35, eu faço o inverso, olha só. Eu vou dividir 35 por 5, né, que eu vou saber que é 7. Logo, eu já encontrei qual foi o número que foi multiplicado por 5. 5 vezes 7 deu quanto? 35. Então, como aqui é uma fração, o mesmo número que eu multiplicar pelo numerador, eu tenho que multiplicar pelo denominador. Daí, eu vou multiplicar 6 vezes 7, que vai dar um total de 42. Logo, 42 é o todo, ou seja, é o total de gols desse campeonato. Portanto, está respondida a questão 1. O total de gols é o todo, que representa 42 gols, né? O total de gols desse campeonato. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: um atleta de ciclismo percorreu 4/7 de uma estrada. Ou seja, ele percorreu 4/7, correto? Daí, tá dizendo que ele ainda precisa percorrer 75 quilômetros. Ou seja, 75 quilômetros é o que falta, não é isso? É o valor que falta, tá? Então, ele já percorreu 4/7. Então, vamos lá. Para completar seu treino, quantos quilômetros o ciclista percorrerá no total? Pronto. Então, na questão, ele te deu, quando tiver questõezinhas de problema, vocês anotem os dados, tá? Que é para depois entender melhor a resolução. Então, como percorreu 4/7 e esse aqui é o total que falta, então o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu observo essa fração, nós sabemos que o denominador representa o todo, tá? Então, se eu tiver 7/7, eu vou ter o todo geral, menos o que ele percorreu, que é 4/7, vai resultar em 7 menos 4, 3/7. Esse 3/7 é exatamente o que falta, tá? É o que está restando do total de quilômetros.
Então, como lá no enunciado, na questão, ele diz que 75 quilômetros é o que falta, então eu posso dizer que 75 corresponde a essa fração aqui, ó, a 3/7, que é exatamente o que falta, é o restante. E esse restante, em fração, representa o que resta do total de quilômetros, que é 75. Daí, o que acontece? Como ele quer saber o total de quilômetros geral, né? O todo, total que ele que tem que percorrer, né? Isso. O que nós vamos fazer? É a mesma coisa da questão 1. Como a gente percebe que aqui é uma igualdade, tá? Essa fração vai corresponder a outra que a gente vai encontrar. Olha só, se era 3 o numerador e passou para 75, houve uma multiplicação pelo 3. Daí, se eu não sei qual foi o valor que foi multiplicado, eu posso fazer o inverso, a divisão. Ó, 75 dividido por 3 dá o que? Dá 25. Então, se eu multiplicar 3 vezes 25, eu vou encontrar o 75. Então, se eu multipliquei 25 vezes 3, eu vou ter que multiplicar o 7 também por 25, correto? Que é o denominador aqui. Então, eu vou ter que multiplicar o denominador também pelo 25. Então, 7 vezes 25 dá 175. Então, logo, tá? Logo, o total de quilômetros será 175 quilômetros, que é o todo, é o total, já que toda fração, o denominador representa o todo, ok? Na página 71, também tem uns probleminhas, tá? Probleminha 1 e o probleminha 2, tá? Pra gente entender a solução. Então, vamos lá. Probleminha 1 diz assim: Lilian gastou 1/4 do dinheiro que ganhou de aniversário. Ou seja, 1/4 ela gastou, correto? Ela gastou 1/4, tá? Se ainda restam 105, então vamos lá. 105 é o restante, correto? Então vamos lá. Se ainda resta 105 desse dinheiro, quanto ela ganhou? Então, quer saber o total que ela ganhou, o todo. Então, vamos lá. Olha só. Ela gastou 1/4 do dinheiro, tá? E aí, como aqui é o restante, 105 representa o restante, eu vou fazer o seguinte. O denominador, eu já disse para vocês que representa o todo. Então, eu vou pegar o inteiro, né? A parte inteira, que é 4 sobre 4, que é a parte inteira do dinheiro, menos o que ela gastou, que é 1/4, correto? Daí, 4 menos 1 dá 3/4. Então, esses 3/4 aqui representa o restante, certo? É o restante do dinheiro. Lá no enunciado, no probleminha, diz que 105 representa o restante. Logo, 105 será igual a essa fraçãozinha aqui que representa o restante do dinheiro. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto ela ganhou. Ou seja, se 105 representa a parte do todo, então eu quero saber quem é o todo aqui, ó. Quem é esse denominador? Quem é o todo? Então, para isso, nós vamos voltar lá para a página 70, nos probleminhas da página 70. Ó. Como aqui é uma igualdade, certo? Esse é correspondente a esse, eu vou ter que verificar qual foi o número que multiplicado por 3 deu 105. Daí eu falei para vocês que se eu não souber de imediato quem é esse número, então eu posso fazer o inverso da multiplicação, que seria a divisão. Ó, 105 dividido por 3, que daria 35. Portanto, eu já sei que esse 3 multiplicou por 35 para resultar em
105, correto? Pronto, então se eu multipliquei o 3 por 35, eu vou ter que multiplicar o 4 também por 35, correto? Então, 4 vezes 35 vai dar 140. Então, esse 140 é o todo. Então, a resposta será que o total de dinheiro que ela ganhou foi 140 reais. Esse foi o total de dinheiro que ela ganhou e que o probleminha está perguntando. Vamos agora para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: Carlos fez uma viagem de 350 quilômetros em 3 etapas. Então, 380 é o total de quilômetros da viagem. Então, a gente tem que procurar sempre anotar os dados. O que mais? Primeiro, ela percorreu 2/5 dessa viagem de trem. Então, vamos ver lá, ó. Trem, ela gastou 2/5 dessa viagem. E aí eu já falei para vocês que em matemática, quando fala dessa, disso, daquilo, né, de, é uma multiplicação. Então, 2/5 dessa viagem vai ser 2/5 vezes 380, não é isso? Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 380, que vai dar 760, e dividir por 5, porque 5 vezes 1, né, vai dar 5. Então, quando eu tenho 760 dividido por 5, vai dar 152, tá? Então, 152 quilômetros foi de trem. Então, vamos lá. Continuando aqui. Em seguida, ele fez 4/19 da viagem a pé. Então, vamos lá. A pé, ele fez 4/19 dessa viagem também. Ou seja, dessa é uma multiplicação, ó, da viagem que foi de 380. Então, novamente, eu vou multiplicar 4 vezes 380, tá? Que vai dar 1.520. E vou dividir por 19, que é a multiplicação de 19 vezes 1, tá? Daí, 1.520 dividido por 19 dará 80. Pronto, olha só, deu 80 quilômetros. E, continuando aqui, ele diz que o restante foi de barco, tá? O restante da viagem, ele foi de barco. Então, o que é que vai acontecer? Nós podemos pegar 380, que é o total da viagem, né? 380, que é o total da viagem, tá? Menos os 152 quilômetros que ele andou de trem, menos os 80 quilômetros que ele andou a pé. Então, o restante, tá, será o resultado que é o de barco, né? Que é o percurso que ele fez de barco. Então, vamos lá. Subtraindo esses valores, 380 menos 152 menos 80, vai dar 148 quilômetros, que é o restante que ele foi de barco, ok? Então, a pergunta era essa. E a resposta ao probleminha é qual é o total que ele foi de barco. Então, nós chegamos ao resultado. Nas atividades suplementares, houve a questão 4, né? 4 e a questão 5, que a gente vai dar uma correçãozinha em especial devido a ser problemas, né? Para ajudar melhor na interpretação e na compreensão de vocês. Então, vamos lá. Então, no item A, diz assim: uma prova de matemática tinha 60 questões. Era o total da prova.
total de questões. Paula acertou 7/12 dessas questões. Então, eu já falei para vocês que dessas, disso, do, da, de, em matemática, representa uma multiplicação. Então, ela acertou 7/12, tá? Do total, que é vezes 60, correto? Que é o número de questões. Daí, lá na letra A, pergunta, quantas questões ela acertou? Ou seja, o todo. Quem é o total de questão que ela acertou? Então, para a gente saber o total de questões que ela acertou, nós vamos fazer essa multiplicação aqui, correto? Então, vai ficar 7 vezes 60, que vai dar 420, sobre 12 vezes 1, que vai dar 12. E daí, como a gente viu nas aulas, toda fração indica uma divisão. Então, se eu dividir 420 por 12, vai dar um total de 35. Portanto, a resposta é essa. Ela acertou 35 questões, tá? De uma prova, ao qual o total do número de questões era 60, correto? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, em uma excursão com 68 pessoas, ou seja, o número de pessoas, um quarto do grupo, ou seja, um quarto desse grupo de 68 pessoas é composto por homens e o restante é formado por mulheres. Sendo assim, quantas mulheres estão participando da excursão? Então, vamos lá. Vamos interpretar o problema. 68 era um grupo de pessoas. Então, desses 68, um quarto representava o número de homens e o restante é mulher. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, calcular o número de homens para poder encontrar o número de mulheres. Então, vamos ao cálculo. Olha só. Um quarto do grupo, ou seja, do total de 68, tá? O grupo era formado por 68 pessoas. Então, um quarto desse total vai representar o número de homens, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma multiplicação. Ó. 68 vezes 1 é 68. 4 vezes 1 vai dar 4. E daí, como eu falei para vocês, toda fração indica uma divisão. Então, 68 dividido por 4 vai dar 17. Esses 17 é o número de homens, porque ele falou que um quarto do todo, ou seja, do grupo de pessoas, representava um número de homens. E daí ele disse que o restante eram mulheres. Então, nós temos 17 homens. Então, para saber o número de mulheres, nós vamos ter que fazer uma subtração. Pega o todo, o total, o grupo, que era de 68 pessoas, menos 17, tá? Que era o total de homens. O resultado vai representar o número de mulheres. Portanto, daria 51 mulheres. Então, o resultado, a resposta é essa, que ele quer saber o número de mulheres. Então, nós temos um total de 51 mulheres, correto? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, diz o seguinte: Carla participa da seleção de basquete da escola. Em um jogo, ela fez 4/7 dos pontos da sua equipe. Ou seja, só ela fez 4/7 dos pontos. Se Carla fez 56, ou 56 pontos, né? Ou seja, 4/7 que Carla fez corresponde a 56 pontos, certo? Se ela fez 56, então os 4/7 que ela marcou corresponde a esses 56, ou seja, é igual. Quantos pontos foram marcados no total? Ou seja, ele quer saber o total geral de pontos. 56 foi só o número de pontos que Carla fez. Então, ele quer saber o total geral. Então, ela fez 56 do todo, ao qual nós vamos encontrar agora quem é esse todo, de acordo com atividades anteriores que a gente já corrigiu, né? Então, vamos lá.
Aqui é o seguinte, tem um número que foi multiplicado por 4 para dar 56. Então, se eu não sei qual é esse número, como eu sei que o inverso da multiplicação é a divisão, então eu vou agora fazer a divisão. 56 dividido por 4 vai dar 14. Portanto, eu vou ter que multiplicar por 14 para saber 4 vezes 14, 56. Então, se eu multipliquei o numerador, eu vou ter que multiplicar o denominador também para mim saber quem é esse todo, correto? Então, esse todo é 98, que é exatamente a multiplicação de 7 vezes 14. 7 vezes 14 é 98. Então, o total de pontos corresponde a 98. Então, 98 é o total de pontos, como a gente viu que o denominador representa o todo. Na página 49, nós temos o item 5, que também é de probleminhas. Então, vamos entender como fazer a resolução. No sítio de Cláudio, há 35 galinhas. Então, vamos lá as informações. São 35 galinhas, certo? São 35 galinhas. 48 porcos, né? 48 porcos e 17 patos. Correto? Então, vamos lá. Certo dia, 3/10 desses animais adoeceram, certo? Então, outra informação que ele nos dá é que 3/10 adoeceram. 3/10 desses animais. Então, sempre é importante a gente estar anotando os dados do problema para melhorar o entendimento, tá? Então, vamos lá. Dos animais que adoeceram, 1/6 eram galinha. Então, dos que adoeceram, 1/6 eram galinhas, tá? Então, vamos lá. São as informações do problema. Certo. Continuando, 3 empregados do sítio, Paulo, Pedro e Amélia, cuidaram dos animais e eles se recuperaram rapidamente. Então, vamos agora ao item A, tá? Aqui no enunciado, ele nos deu, além dessas informações que eu anotei, tem a informação também que 3 funcionários ajudaram a cuidar desses animais. Então, vamos ver o que o item A quer. No sítio de Cláudio, as galinhas representam que fração do conjunto de animais? Então, na letra A, ele quer saber qual é a fração que representa o número de galinhas em relação ao total de animais. Então, a gente viu na aula que a fração, ela representa uma parte do todo. Então, qual é a parte que ele está querendo? A parte que representa o número de galinhas. Então, nós temos quantas galinhas? Então, nós temos 35 galinhas, né, que é a parte. E o todo que ele está se referindo é o total de animais. Então, nós vamos ter que somar 35 mais 48 mais 17, que vai dar um total de 100 animais, tá? Vai dar um total de 100. A gente somando esses números de animais, deu um total de 100 animais, correto? Então, a letra A será 35 sobre 100, que é aquilo que eu falei para vocês. A fração representa a parte do todo. Então, a letra A está respondida. É a fração que representa o número de galinhas em relação ao total de animais. Vamos agora para a letra B. Na letra B, diz o seguinte: os porcos representam que fração do conjunto de animais? Ou seja, é a mesma coisa da letra A, só que agora em relação ao número de porcos. Então, nós temos quantos porcos? 48.
Então, a fração será 48, que é a parte, que é o que ele quer, número de porcos, do total de animais, que é 100, tá? Então, 48 representa o número de porcos, é a parte que ele quer, sobre o total geral de animais, que é 100, tá? Que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos agora para a letra C. Na letra C, pergunta quantos animais adoeceram. E lá no probleminha diz que 3/10 desses animais adoeceram. E aí entra aquela parte que a gente estudou, que o desse, dessa, de, do, da, em matemática representa uma multiplicação. Então, se 3/10 desses animais adoeceram, então eu quero saber qual foi o total de animais que adoeceram. Eu vou pegar 3/10 do, que em matemática eu já disse para vocês que o do, da, disso, dessa, representa uma multiplicação, tá? Do todo. Quem é o todo? Qual é o total de animais? 100, correto? Então, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar, tá? 3 vezes 100, que é 300, e dividir por 10, tá? 300 dividido por 10, ó, só cancela aqui o zero, que fica mais fácil, vai ficar igual a 30. Então, nós temos 30 animais, tá? Que adoeceram. Então, 3/10 do total de 100 animais representam 30 animais. Então, lá adoeceram 30 animais. Na letra D, diz o seguinte: quantas galinhas adoeceram, correto? Daí, nós já sabemos quantos animais adoeceram aqui na letra C, tá? E no enunciado, ele disse que 1/6 desses animais que adoeceram eram galinhas, tá? Então, se ele disse que 1/6 desses animais que adoeceram eram galinhas, e eu já sei qual foi o total de animais que adoeceram, nós vamos fazer o mesmo cálculo da letra C. A gente vai pegar 1/6 dos animais que adoeceram. Então, dos em matemática é vezes 30, correto? Então, o mesmo cálculo, ó, 1 vezes 30 é 30, 1 vezes 6 é 6, correto? Que está havendo uma multiplicação. E toda fração indica uma divisão. Então, 30 dividido por 6 vai dar igual a 5. Então, quantas galinhas adoeceram? 5 galinhas. 5 galinhas adoeceram, tá? Já que lá no enunciado já dizia que 1/6 desses animais que adoeceram eram galinhas. Então, você fez o cálculo, porque você já tinha a quantidade de animais que adoeceram na letra C, correto? Vamos agora para a letra E. Na letra E, diz o seguinte: que fração representa a quantidade de animais que não adoeceram? Então, preste atenção no enunciado. No enunciado, diz que 3/10 adoeceram, correto? Então, 3/10. Olha quem é o denominador. O denominador é 10. Portanto, o todo seria 10/10 menos os 3/10 que adoeceram, dá igual, ó, 10 menos 3, 7. 7/10. Então, 7/10 representa a fração dos animais que não adoeceram, correto? Tem outra forma de resolver, professora? Tem, ó. Como você já sabe que o todo é 100 e que o total de animais que adoeceram é 30, né? Você pode fazer também a fração, correto? 100 menos 30 dá quanto? Dá 70, né? Então, seria 70 sobre 100, que é o todo. Ó, 70 é a fração dos que não adoeceram, sobre o todo, que é 100. Que aí resulta, simplificando, resulta em 7/10 também. Então, dá para fazer de outra forma, certo? Então, vamos agora para a letra F. Na letra F, diz o seguinte: Paulo, Pedro e Amélia representam 1/7
do total de empregados do sítio de Cláudia. Ou seja, se eles representam, é porque é igual, né? É igual a 1/7, se corresponde, né? É porque eles três, né? Que são os 3 funcionários, eles correspondem a 1/7 do total de funcionários. Então, o cálculo seria esse, né? Porque quando diz representa, é a mesma coisa de igual, né? Então, eles 3 representam 1/7 do total. Aí, depois, quantos empregados há nesse sítio? Então, ele quer saber qual é o total de empregados que tem nesse sítio. Então, vamos voltar novamente à mesma resolução que a gente viu na página 70, olha só, do livro. Então, se nós temos 3 que corresponde a 1/7, então esse 3, ele representa uma parte do todo também, que esse todo vai representar o número de funcionários. Então, como aqui é uma igualdade, aqui eu tinha 1 e agora eu tenho 3, é porque eu multipliquei o 1 por 3, né? Para dar 3, eu tive que multiplicar 1 por 3, ó. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, se eu multipliquei 1 por 3, eu vou ter que multiplicar 7 também por 3, para me encontrar o todo, que esses 3 funcionários representam essa parte do todo. Então, 7 vezes 3 dá igual a 21. Logo, nessa fazenda, tinha 21 funcionários, correto? Então, está respondida a atividade.